O clima continua quente no Palmeiras. Leila Pereira deu entrevista dizendo que vai sim renovar com Abel Ferreira, mesmo depois dos protestos da torcida pedindo fora Abel. Vou trazer aqui a cobertura completa do Palmeiras se preparando para jogar. Próximo jogo aí no Campeonato Brasileiro. Tem reforço chegando no Palmeiras também, eu vou trazer para vocês aqui. E a fala da Leila Pereira, que está incomodando muitos torcedores. Antes de tudo, eu te peço para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe sua opinião aqui nos comentários sobre esse assunto quando você for ver no vídeo. Leila Pereira tá certo ou não? Abel tem que sair ou não tem que sair? E o reforço do Palmeiras? É um bom reforço de nome? Vai deixando sua opinião aqui nos comentários. Vou deixar o crédito do vídeo aqui na descrição. É o jogo do Palmeiras, domingo contra o Ceará. O Palmeiras tentando se aproximar de novo do Cruzeiro, né, e do Flamengo, os líderes do campeonato. Flamengo e Cruzeiro têm 37 pontos, o Palmeiras tem 33, mas com 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro e 1 jogo a menos em relação ao Flamengo. Por isso esse jogo é importantíssimo, fora toda a repercussão da eliminação na Copa do Brasil para o rival Corinthians. Quem traz todas as informações do Palmeiras para a gente é a Estela Gomes, inclusive com a apresentação de novo reforço, o lateral direito Kelvin. Fala, Estela! Fala pessoal, tudo bem? Hoje foi dia de apresentação aqui na Academia de Futebol do Palmeiras. Kelvin, o novo lateral direito, que chegou recentemente do CSKA da Rússia, onde vinha treinando normalmente, então tá com ritmo de jogo. O jogador que começou nas categorias de base do Atlético Paranaense, onde inclusive jogou com o Vitor Roque, também jogou com o Maurício na seleção brasileira, e ele disse em coletiva que inclusive contatou esses 2 jogadores para entender e decidir se viria ou não para o Palmeiras. Bom, é um jogador que chegou por 5 milhões de euros, o Palmeiras adquiriu 100% dos valores econômicos, dos direitos econômicos do atleta, que fica até julho de 2030. É um jogador que já abdou, então ele está à disposição e deve ser relacionado para o jogo contra o Ceará no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Um pouquinho antes da coletiva de imprensa do Kelvin, a presidente Leila Pereira conversou com a imprensa e disse que o contrato com o Abel Ferreira está praticamente certo e que só falta ele assinar, mas que deve ficar sim até o final de 2027. É isso, pessoal, volto com vocês. Valeu, Estela, obrigado pelas informações. Está ventando lá no CT do Palmeiras, né? Lá na Academia de Futebol lá em São Paulo hoje estavam vendo. Esse avião lá dentro de Janeiro hoje no final da tarde também uma chuva, né? Forte por aqui. Olha, e a chegada do Kelvin, promissora, né? O lateral faz tempo que eu não vejo jogar, na verdade. Mas o tempo que passou no Atlético Paranaense era um jogador, assim, chamava atenção, né? Muito e vai preparando também, né? O Marcos Rocha já numa etapa mais avançada, saiu o Mike. Acho que o Palmeiras vai preparando ali uma solução de continuidade. É um jogador que pintou muito bem no futebol brasileiro, bastante promissor. Acho que é uma aposta bastante válida, né? Sem dúvida um jogador nenhuma. Interessante, que finaliza muito bem as jogadas, né? Assim, bate muito bem na bola, construtivo, sempre muito assistente, né? Na época que ele jogou no Atlético, então tecnicamente jogador muito bom. Dando uma olhadinha na idade do Kelvin aqui. Deve ser 25 anos, por aí. Vou achar aqui, ó, 24. 25 de fevereiro de 2001, nasceu lá em Alexandria, no Rio Grande do Norte. 24 anos, o Kelvin, que logo logo vai estar à disposição do Abel Ferreira. Aliás, sobre o técnico do Palmeiras, Leila Pereira... A gente vai mostrar? Vamos mostrar. Ela aproveitou essa apresentação do Kelvin, hoje lá na Academia de Futebol. Você já tinha traduzido, né? Para conversar e fazer um pedido aos torcedores do Palmeiras. Falou também sobre o futuro de Abel Ferreira. Vamos ouvir a Leila Pereira. Nós estamos num processo de reformulação e às vezes nós precisamos de um certo tempo, não é? Para que as coisas comecem a andar da forma que nós desejamos. Então, paciência, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor tem todo o direito de criticar, claro que sim, não é? O que eu não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Isso, para mim, é inadmissível. Ainda mais se tratando de um profissional como nosso treinador, que já se mostrou extremamente vencedor, extremamente profissional, competente. Eu tenho todo o interesse e eu luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo, é isso que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu, como presidente, eu tenho esse direito. Algumas pessoas têm direito de criticar e eu tenho direito de decidir. E aqui, enquanto eu for presidente, quem decide sou eu. Não é? Então, o Palmeiras tem interesse, já conversei com o Abel, eu quero que ele fique conosco até dezembro de 2027. O quanto antes iremos assinar esse contrato, tá? Renovando o contrato dele até dezembro de 27. E assim que eu tiver com esse documento assinado, eu volto aqui para comunicar a vocês. Então, para deixar muito claro para todos os nossos torcedores, jornalistas, comentaristas, que esse é o desejo da presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu continuo acreditando no trabalho que vem sendo desenvolvido por nosso treinador, por nossa comissão técnica e pelo nosso diretor de futebol. Tá aí a Leila mandando um recado claro para Carlos Eduardo Mansur.
Ela falou para vocês, comentaristas, venho anunciar que eu quero a permanência de Abel Ferreira. Eu gosto da postura dela. Eu gosto da postura. Eu também gosto. Uma postura firme, quem decide sou eu quero manter, tô com o contrato ali para ser assinado. Pô, não é qualquer treinador, gente. É isso que é o que mais me deixa... Incomodado. É o fato de o Abel Ferreira ser o maior treinador da história do Palmeiras, o treinador mais vencedor da história do clube. Já provou diversas vezes o quanto ele é capaz de remontar o time. A gente comentou aqui dos titulares que iniciaram o jogo contra o Corinthians. Acho que são 4 remanescentes, né? Que contamos aqui apenas em relação ao time do ano passado. São 7 jogadores novos. Então, pode demorar um pouquinho mais o processo, mas ele tem toda a capacidade para fazer de novo o Palmeiras um time super vencedor. E acho que a postura da Leila, ao não se dobrar a algumas críticas de uma parte da torcida, é que a gente nem sabe se tem ou não interesses políticos no meio para as críticas ao Abel. Eu acho a postura muito boa. Sim, vamos lá. Eu preciso falar, vamos lá, eu já aprendi. Não. Vamos lá é porque ele não concorda. Não, é que tem várias camadas aí. Não é concordar ou discordar. Prepara aí, vamos ver. Não é concordar ou discordar, acho que tem vários elementos. Por exemplo, eu acho que o principal objetivo dela hoje era tirar a discussão sobre o futuro, ou tentar tirar da pauta, né? Dizer claramente, o clube quer renovar com ele. Não vou cair na pressão. Não tem, a pressão não vai abalar a situação dele, embora a gente sabe que futebol... o resultado vai produzindo outros efeitos, enfim, mas enfim, que hoje a diretoria está absolutamente convicta do que quer. Acho que ela também tem toda a razão quando ela cita essa questão da reformulação. E se a reformulação foi conduzida, e eu tenho muita dificuldade de acreditar que ela não tenha sido conduzida com o Abel opinando também sobre os jogadores que chegam, por essa nova construção de time e de elenco, acho que faz todo sentido que seja ele quem vá tentar, ao longo da temporada, reconstruir boa parte do time em relação ao time do ano passado. Só acrescentando, quantos exemplos a gente já tem no Palmeiras de jogadores que chegaram, no primeiro momento não renderam e depois conseguiram uma guinada de produção sob o comando dele? Isso, não seria nada anormal, né? Enfim, acho que até aí está tudo ok. Acho importante que venha o dirigente nesse momento com esse tipo de discurso. Aí, assim, ela tem uma parte da entrevista dela que com essa eu não consigo concordar. Quando ela fala que ia se referir, logo no início, um pouco antes da parte que a gente colocou, que ia se referir aos que são verdadeiramente torcedores do Palmeiras, porque é inadmissível duvidar da capacidade do treinador. Aí não, né, gente? Não é verdadeiramente palmeirense apenas aquele que concorda com a visão dela sobre o treinador. Exato. Enfim, esse ponto eu acho que é o ponto que eu não concordo muito. E quem manda aqui sou eu. Tem horas que eu acho que me parece um pouco autoritário. Ela tem um gerente de futebol. Eu imagino que essas discussões sejam debatidas. Mas quem bota a caneta no papel é ela. Mas é evidente que... Mas eu entendi o que ela quis dizer. Eu acho que ali ela estava querendo dizer que não vai sair o Abel agora porque ela não vai deixar. Mas assim, não é quem manda que sou eu, né, gente? Assim, tem toda uma equipe técnica, uma área técnica do futebol que certamente debate com ela as discussões e, obviamente, ela é a presidente, tem a palavra final. E outra coisa, um ponto é assim, lógico, a segurança que ela passa de maneira externa e interna também, lógico que é importante para todo dirigente. E não é aquela questão, eu não vou mandar ele embora agora e daqui 2 rodadas de semana. Porque as 2 rodadas às vezes são tão ruins que a pressão ela aumenta e o cara muda. Não é porque, ele fala isso, mas vai cair. Pode acontecer mesmo. Mas no momento é sempre importante. Dela parece que eu consigo sentir realmente segurança no que ela fala. Eu tenho muita diante até, inclusive, pelo perfil da Leila e pela forma. Seria a maior surpresa para mim de pegar todos os clubes brasileiros, a maior surpresa seria o Abel não completar o ano. Eu também acho. Maior surpresa. Também acho. Por esse ótimo relacionamento deles, que foi profissional, mas também é pessoal. Tanto que ela quer e gostaria que ele ficasse até o final do mandato dela, pelo menos. E eu acho que o que faz o Abel pensar, e qualquer profissional na condição do Abel, com essa ligação que ele tem com o Palmeiras e com ela, é essa segurança que ela passa como gestora. Só que é óbvio que o questionamento para troca, a gente sabe que precisa de um certo tempo, que o brasileiro ele tem mais dificuldade de entender. Tá, beleza. Só que é óbvio que o Abel, mais do que nunca com tudo, ele participou e participa de toda essa questão técnica. Então a cobrança ela vai vir por quê? Não é porque você investiu mais ou menos que você vai ter naturalmente mais sucesso. Claro. Pode, se não dando certo, não é daí só a competência do Abel em melhorar seus atletas e fazer um time competitivo. Porque os outros times também melhoram. Os outros times também, naquele dia, pode ser que jogue melhor do que você e a eliminação venha. Só que ao mesmo tempo o questionamento acaba vindo porque ele ajudou a escolher. Aí a formação de elenco, por mais que eu vá comprar no mercado diferente do que eu já fiz, nem sempre para todo mundo
mundo é uma ciência exata, cara, né? Então esse questionamento pode mudar conforme vai passando o tempo, mas não tem nada a ver com a competência dele do dia a dia. A competência pelas escolhas é uma coisa e a administração dela para produzir é outra. Imagina, qualquer avaliação sobre os reforços nesse momento é muito precoce. Muito precoce. Imagina que os caras acabaram de chegar, vão se adaptar e tudo mais, né? Claro. A gente acabou de falar da quantidade de jogadores que recém chegaram ao elenco. Quais desses jogadores a gente às vezes falava, puxa, de repente eu não contrataria? Lógico, o mercado ele é amplo, mas para aquele seu conceito, você fala, poxa vida, são ótimos gente, nomes. agora é certamente a etapa mais difícil do trabalho. Não por pressão de resultado, não é só isso. Ele perdeu a espinha dorsal que carregou o Palmeiras por Agora anos. perdeu. A gente pensar, o Everton, Gustavo Gomes, Mike, Piquerez, Zé Rafael, Rafael Veiga, né? Dudu. Então, essa espinha dorsal que passou, por quê? 5 anos? Que foi a base. Menos? 4, Porque do ano passado para cá que tá começando a perder mais, porque né? assim, gente, você chega, encontra um elenco, se adapta a ele, faz um enorme trabalho e vai fazendo pequenos ajustes ano a ano. Isso. A coisa vai... Quando você precisa reconstruir, e ainda mais após um ano, que a gente sabe como é, um clube super rico, de muito investimento, as pessoas acham que ele tem que ganhar todo ano, né? Você vai fazer esse trabalho de reconstrução, você tem que acertar tudo de novo. Né? E mesmo, olha como o futebol é cruel, a gente está falando em cima de uma eliminação em Copa do Brasil, que tem o peso de ser o maior rival. Mesmo se todos esses reforços tenham sido escolhidos a dedo, e vão se revelar todos eles um acerto imenso, e você não resiste ao mata-mata com o jogador expulso no início do jogo. Isso você não controla. E nós temos, e outro contexto importante de se ver, que o Palmeiras do Abel nesses 5 anos, ele teve times menos estruturados, menos competentes do que tem-se hoje. Então, esses times que estão brigando ali em cima, até inclusive o Corinthians, ele já teve um período, eu lembro quando eu passei por lá, os caras até falavam, poxa vida, quando veio o Willian, Renato Augusto, Roger Guedes, eles até internamente, um atleta outro que a gente acabava conhecendo, falou, opa, agora tá dando para competir, porque tava muito mais fácil. Mas o futebol brasileiro hoje é um ambiente mais... Quando o Palmeiras surgiu com uma grande força, o Flamengo, eles continuam sendo grandes forças, grandes times e candidatos a tudo. Agora, havia uma diferença maior deles. Tem mais dinheiro circulando no Brasil. O Corinthians é um clube em crise, O clube em crise do futebol brasileiro, é evidente que aí tem a questão de fair play, de falta de um monte de coisa, mas o clube em crise tem Memphis, tem Yuri Alberto, tem Garro. É um ótimo time. E se você vai olhar Brasil afora, o Internacional tem Valência, tem Borré, tem Alan Patrick, e você vai olhando todos os times, o Cruzeiro tem o elenco que tem. É um nível de exigência maior. O Campeonato Brasileiro subiu de padrão. Não tenho dúvida. Sem contar, ainda falando sobre a formação aqui, eu já disse isso aqui no programa tempos atrás. O Palmeiras ele tinha uma estratégia de vender a periferia e manter o time central ali, a estrutura central. Perfeito. Só que a estrutura central envelheceu com o passar dos anos. Naturalmente. Nesse momento, ele precisou refazer a estrutura central. E aí causa algumas turbulências, às vezes mexendo nas fundações, a construção. O Palmeiras vendia muitos meninos da base, ali que não participavam tanto, mas valorizados, pegavam esse dinheiro e investiam no... É uma reforma mais estrutural. Exato, agora. Investiam na espinha. Isso. Né? Aumenta o Veiga, aumenta o Gustavo Gomes, mantém o Zé Rafael, melhora o Piquerez. Manter um time campeão significa que esse time é cada vez mais caro. Exato. E agora, com o envelhecimento natural, né, começa a se mexer também na espinha. E a pressão para se jogar no Palmeiras sempre foi grande, mas hoje é ainda maior. Porque pegou esse período vencedor, hoje o cara que chega fala, poxa vida, nós temos que fazer coisas gigantes que eles já fizeram agora. Sem dúvida. Falas fortes da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que disse, quem manda aqui sou eu e eu vou renovar o contrato de Abel Ferreira até o final de 2027, sabendo que o contrato dele acaba no final desse ano e ele vai renovar por praticamente aí mais 2 anos e a torcida está estendendo faixa pedindo fora Abel e muitos também pedem fora a Leila Pereira, mas ela já deu papo aí que vai fazer uma proposta para o treinador português permanecer no Verdão mais um tempo. E aí, o que você acha? Ele tem que permanecer ou já deu para o Abel Ferreira, tem que sair com a cabeça erguida, já ganhou muita coisa, ou ele deve continuar e talvez acabar se queimando ainda mais com a torcida? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Você acha que o Palmeiras ficou devendo o elenco para esse ano? O elenco está defasado, o que Abel Ferreira costuma trabalhar? Eu acho que sim. O Abel Ferreira já teve um elenco muito mais qualificado para trabalhar, mas isso também não é desculpa para ter sido eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil. O Corinthians extremamente inferior ao elenco, investimento muito baixo, a diferença de investimento, e havia perdido o Campeonato Paulista e agora foi eliminado pro mesmo Corinthians na Copa do Brasil. Isso está repercutindo muito no Palmeiras, realmente o torcedor fica chateado e instaurou meio que um clima ruim lá. Leila Pereira deu papo e eu quero saber a sua opinião. Abel tem que ficar, não tem? Leila Pereira tá certo ou não? Vai deixando sua opinião aqui nos comentários que ela é muito importante. Até o próximo vídeo. Tamo junto.